Cá estamos nós novamente. Espero que esteja melhor. É preciso o vosso feedback para nós podermos entender se realmente a coisa está ou não a correr da melhor maneira. Digam-me, por favor, como é que está agora o som. Ajudaria bastante para decidirmos a nossa continuidade ou não nesta conversa que vamos ter de cerca de 60 minutos a partir de agora. Percebe-se? Boa. Samps diz que bem, boa tarde, Nilson. Ouve-se bem? Andresa, ouve-se bem. O som está ótimo, perfeito. Eu não tenho uma voz muito boa, não seria cantor muito provavelmente, mas quero dizer-vos que se o som está bem, vamos embora. Chamo a Marla então para começarmos a conversar. Estava eu a dizer-vos que eu tenho 2 filhotes com idades diferentes e estes 2, ouço-lhe bem, doutor, bela aluna, obrigado. E estes 2 filhotes, que são uma peste de rapazes, unem-se somente para causar-me um mal na brincadeira, mas foram alimentados de forma diferente porque é épocas diferentes, e este problema da alimentação e das vacinas é sempre boa, por teres aceito o cenário que tens atrás. E também, obrigado por estar de volta. Esse problema da alimentação e das vacinas, há mudança muito rápida em pouco tempo. Por isso ficamos com graves problemas de um filho para o outro. Vamos no primeiro e depois, afinal, no segundo já tudo mudou, já é diferente. Eu lembro-me no meu primeiro filho, no Pedro, era tudo muito bem, era tudo muito fácil. Eu mesmo fazia as coisinhas, estava tudo, leite, bribões com papa, era um festival. Mas parece que com o andar do tempo, e aproximo no meu segundo, no André, que realmente tudo mudou. Acho que o problema está com a doutora Marla, muito ruído. A internet da doutora está muito ruído. Não, doutor Leite, agora ouvimos com alguns ruídos, mas dá para perceber. Marla, provavelmente terás alguma coisa ligada, outro telefone, televisores, aparelhos eletrônicos, headphones. Não, por acaso tenho ligado. Mas eu também começo a perceber que estás aqui com alguns problemas. Mas vamos... É que nem as crianças que fazem ruídos em casa não estão do lado. Tá. Tu dizes que eu deveria estar com fones, é? Vamos embora. Vale que estamos sempre prontos. Nós, nesta Angola, estamos sempre preparados para tudo. Se você me disser, capita, se melhor ligar o gerador, nós também ligamos. É melhor ligar 2 telefones. Aparece que tínhamos que pedir o da vizinha. Como? Melhorou? Eu acho que agora já se ouve melhor. Ouve-se melhor? Melhorou. Sim. Quando a doutora melhor assim, preciso agora do vosso feedback. Helen Eu agora 256. acho muito melhor. Já não é o meu retorno. Se for os dois, fica pesado. Doutor Leite, conseguimos ouvir muito bem a doutora Marla. Melhorou. Xiomara diz ok. Está melhor? Jandakiara? Boa. Isso. Eu acho que isto acontece muitas vezes em casa. É quando eu falo dos meus filhos, sabem? Eles têm um poder tal que até a internet... Tânia Severino, beijinho. Está melhor, ótimo. Quando eu falo dos meus filhos, até a internet fica meia fugitiva. Pronto, ela começou. Vamos lá então agora a sério. E realmente eu notei que havia uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo filho. Tudo mudou, é como as vacinas.
tudo ficou diferente. O que tínhamos de conceitos anteriores já desapareceram. Ingrid, beijinho grande para ti. Tinham desaparecido. E realmente, cada ano que passava, as coisas iam se transformando. E então eu comecei a dedicar um bocado a estas coisas que se chama alimentação. Exato. Não estou a ser mau com os miúdos, não. Estou a ser muito bom. Um dia apresento-o, Anderson. Visto que eu tive que me dedicar a isto, porque realmente a modificação era grande, as dúvidas dos meus meninos, mães, pais, famílias, avós, era muito grande. Eu cheguei a dar consulta quase desnudo, porque tinha que lutar com as avós, porque não se adaptavam a estas mudanças, porque realmente temos sempre aquele cenário que a idade é um posto, e aqui na alimentação e nas vacinas são condições muito diferentes. Então eu comecei a ler aquilo que se chamava dos primeiros 1000 dias de vida da criança. E isto ficou preconizado, sem sombra de dúvida, por várias instituições que se dedicam à alimentação infantil, por exemplo, a Nestlé, etc, etc. E hoje, porque a mudança é tão, tão grande, começou-se a falar dos primeiros 1100 dias. Por que esta diferença? Esta diferença é essencialmente porque pensou-se que tinha todo o sentido começar-se a falar de alimentação muito antes do bebê nascer. É preciso haver uma preparação da grávida, da mulher que quer procriar, para que tenha um filho saudável em relação ao tema alimentação. E é disso que nós vamos falar hoje. Vai ser extremamente, extremamente complexo, mas é disso mesmo que vamos falar. Eu sei que nós não vamos agradar todo mundo, não conseguimos, ninguém consegue. Nós, para prepararmos isso, vimos dezenas e dezenas e dezenas de bibliografia, de lives, etc, etc, etc. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor e espero que com esta breve introdução de minha parte vocês consigam estar muito mais calmas, o meu back-office possa estar pronto para começarmos e vamos então dar início aqui à primeira minha convidada e já habitual, excelentíssima Marla. Então, eu queria que abordasse a primeira fase da vida da criança. Pronto, é interessante que o Bosso começou a falar destes primeiros 1000 dias, não é? O que são estes primeiros 1000 dias? Ele começa exatamente desde o primeiro dia de formação deste ser, a altura em que há a fecundação. Desde que este ser é uma só célula. Há uma expressão muito usada que diz: nós somos o que comemos. Hoje nós somos o que comemos desde o primeiro dia em que nascemos. Daí a importância desta mulher que quer ser mãe, iniciar uma fase de alimentação bem equilibrada nutricionalmente, manter isso durante a gestação, porque uma alimentação saudável, bem equilibrada, é que vai influenciar para o crescimento e desenvolvimento deste novo ser. E isto vai se manter durante principalmente os primeiros anos de vida desta criança, e influenciará para um adulto mais saudável, inclusive influencia para a prevenção de doenças crônicas, né? como a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Daí a importância de prepararmos isso durante este período todo. E assim começa a nossa, né? Passamos ali a fase da gestante, começa o bebê propriamente dito. O bebê nasceu, está padronizado, como todo mundo sabe, e já foram várias vezes ditas em lives, da importância
do aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida, e durante este período, esta mamã também deve ter uma alimentação amplamente diversificada, sem exageros, mas bem equilibrada, não é? Para manter estes nutrientes ao bebê. Depois dos 6 meses começa a introdução alimentar, que é onde começa, às vezes, a dor de cabeça das mães, porque, inclusive, o doutor esteve aqui a falar há bocado sobre as avós. As avós têm sido o nosso pior problema, porque tem uma influência muito grande sobre estes bebês. Às vezes são tias, às vezes são irmãs mais velhas e que já têm outra experiência e pronto, dizem, eu já tive 10 filhos, os 10 filhos alimentei-os desta forma, então, e vocês estão aí, não morreram, então esta foi a forma correta. Eu tinha um professor que dizia, antigamente estas coisas davam certo porque Deus ajudava, mas agora há tanta informação que Deus já não está a ajudar. Então, sim, diga. Não, para dizer que realmente sim, e as avós, obviamente, com todo o esforço que fazem, o que sempre querem o melhor para os seus netos, mas também pela idade e outros afazeres, não se adaptam muito bem a essas transformações. Exato. Portanto, nada como um profissional de saúde à altura para poder orientar e, de forma harmoniosa, poder decidir qual a alimentação para o seu pequeno. Exato, sobretudo porque praticamente de X em X anos esta situação sofre alterações. Por causa disso também, às vezes temos pediatras em relação à introdução alimentar, a cada um dizer a sua coisa, né? Às vezes as mães também têm esta queixa. Não, olha, eu fui ao pediatra X e orientou-me isso. Foi o outro pediatra e orientou-me aquilo e ficam meio perdidas. Também é verdade que todo o tempo acontecem atualizações, tal como agora. A Ingrid dizia bem que o grande problema é que hoje, cada vez mais com estudos existentes, a informação é tão grande, que a mudança faz-se com uma rapidez tal que é melhor deixar para nós que não fazemos nada e temos tempo para ler essas coisas. É verdade, é verdade. Então começa aí a preocupação da mãe. A partir dos 6 meses, o que é que ela vai introduzir primeiro? Digamos que isso não há nada propriamente específico que diga, olha mãe, a primeira coisa que tem que fazer é a cenoura, é a abóbora. Não. Temos sim alguns alimentos que nós deixamos para depois dos 12 meses e os outros alimentos devem ser introduzidos respeitando um intervalo de inclusão. Normalmente nós pedimos às mães que ponham um alimento a cada 3 dias para respeitar uma janela imunológica. O que é isso? É especificamente dar um espaço para que aquele organismo que é estéril faça reconhecimento, crie anticorpos para aceitar bem este alimento. E durante este período, a mãe também tem a oportunidade de avaliar se aquele bebê recebe bem este alimento. Ele pode fazer alergias, ele pode provocar-lhe cólicas, gases, e então a mãe deve estar atenta e deve introduzir um de cada vez, porque se acontecer alguma alteração, a mãe aí já pensa, bem, a única coisa nova que eu pus foi isto. Ele já estava a comer aquilo, já estava a comer o outro. A única coisa nova foi este. Então, só pode ser este que está a fazer mal. Aí a primeira conduta é retirar. Muito bem. Retirar este alimento que faz mal. Sem pressa, um de cada vez, mesmo, e principalmente nas crianças que têm histórias de alergia, não é? Algumas escolas preconizam de 3 em 3 dias a mudança de novo alimento
e outras, nos casos mais complicados, de 5 em 5 dias. Não juntem todos de uma vez, porque quando se houver algum problema, não conseguimos decidir qual destes alimentos tenha causado o problema. De forma resumida, é isso. Sim, Marla? É isso, sim. Muito bem. Isto tudo não tem interferência com o aleitamento materno. Não, isso é complemento. E isto a pôr a partir dos 6 meses. Isso a pôr a partir dos 6 meses. O que é que acontece? Durante os 6 primeiros meses, não é? O bebê tem muitas vitaminas, tem o ferro, tem inclusive anticorpos que foram passados para ele durante a gestação e durante a amamentação. Mas ele depois vai perdendo estas reservas para ganhar os seus próprios. E isso ele vai buscar nos alimentos. Daí a importância de fazer uma diversificação ampla dos alimentos a atribuir ao bebê. Hoje em dia, novas atualizações já recomendam que aqueles alimentos que a gente alerta as mães que são potencialmente alergênicos, já se recomenda que eles sejam introduzidos aos 6 meses, com alguma cautela, de forma muito mínima, aos bocadinhos, com intervalos, para que este organismo crie defesas e que não venha apresentar estas alergias. Mas, para estas crianças em especial, é importante que o médico assistente esteja a par de tudo o que está a acontecer. Esta mãe deve informar a cada alimento novo que está introduzido, deve informar o seu médico para que se possa orientar de uma forma correta. E qualquer eventualidade, também já vimos aqui sobre as alergias alimentares, qualquer eventualidade de diarreia, de dermatites, ocorrer a uma unidade hospitalar para se resolver a situação. E aí a mãe já vai estar consciente que pôs aquele alimento e que era hiperalergênico, não é? Temos aqui uma pergunta de Diogo. A partir de 6 meses inicia a alimentação. Por onde começar? Dou papinha, sopas, fungos ou fruta? Olha, a gente recomenda começar... Peço desculpa. Ao contrário daquilo que está preconizado, porque a pergunta é extensa, back-office, respondam isso, por favor. Back-office 1, respondam isso. Pois não, Marla? Pronto, olha, como é que se chama? Como é que se chama a pessoa aqui que perguntou? Não consegui ler o nome, mas pois, pronto. Pois, o nome que tem é Zudiogo. Pronto. Olha, também é importante falar em relação à textura dos alimentos. O bebê deve ter contato com novas texturas, com novos sabores, com novos texturas, sabores. Ele deve estar envolvido. Estas texturas, normalmente, elas começam como um caldo. Uma coisa bem mais leve. Portanto, aquela coisa das avós dizerem vamos começar a pôr o fungo, não é conveniente. Depois usam a desculpa de que um fungo mole parece papa, mas não. Eu costumo perguntar se está aí alguma avó do outro lado destas 55 pessoas que nos ouvem que levanta a mão. Como nós não conseguimos ver, como não está, podes falar à vontade. Falar mal, né? Não, falar a verdade. Nós aqui não falamos mal. E então, pronto, devemos, a partir daí, começar com uma sopinha, né, um caldo, e ir aumentando a textura deste alimento. Cada vez mais sólido. Passa para puré para pastoso, até pequenos pedacinhos. Isso já é por volta dos 8 meses. Começar mesmo a deixar os grumos para que ele possa, inclusive, exercitar a musculatura peribucal. E também para utilizar os dentes, que nessa altura já começam a ter a dentição, não é? E nós começarmos a perceber qual é a dificuldade ou não, aqui algum retorno, qual é a dificuldade ou não dessa trituração e deglutição.
não Sim, é? sim, sim. Bem, E bem. neste período em que estavas a falar, que é o primeiro período da vida, mais ou menos o primeiro ano de vida, primeiro, segundo ano de vida, o que é que não se deve introduzir? Olha, o que é que não se deve introduzir? Conforme disse há bocado, hoje em dia já se pede para introduzir mesmo aqueles alimentos que são alergénicos, como o ovo. Anteriormente, a gente recomendava pôr o ovo inteiro só a partir dos 12 meses. O ovo, frutos vermelhos, Começávamos aos 9 meses somente com a gema, com não a é? Depois gema, introduzíamos a clara. inteiro a partir dos 12 meses. Frutos vermelhos, citrinos. Hoje já eh, não, hoje já não se faz essa separação de Hoje já não se introdução faz versus idade, não é? exatamente. Seis Exatamente. meses, Temos sim seis, alguns. 7 meses de marisco. Isso é complicado. Também está orientado atualmente que começa a pôr o marisco aos 6 meses, 6, 7 meses. Eu, em particular, acho que é melhor deixarmos para um bocadinho depois. Ou pelo menos aquelas crianças que tenham histórias de atopias, eu prefiro mesmo que se evite até os 12 meses. Prefiro não correr este risco, na História verdade. familiar de alergias é melhor ter alguma ponderação em relação à introdução de novos alimentos. Sim? Exato. Sim, agora, nós temos alguns alimentos que nem por isso são alergénicos, mas que não devem ser postos no primeiro ano de vida, ou seja, depois dos 12 meses só. É o caso da beterraba, aipo, o nabo, sim. Isso porque eles têm um teor de nitratos muito elevado para que o bebê pode não conseguir. Pois, estamos aí com problemas da net, mas o que Alô? a Marla quis dizer é que, por causa da presença dos nitratos, podem não conseguir digerir, não é? Isto Exato. seria mais conveniente Agora, a utilização desses alimentos a partir dos 12 meses, dos 12 meses, a partir dos 12 meses, incluindo o leite da vaca. incluindo o leite da vaca. Muito bem. Sim, senhora. Leite da vaca e seus derivados. Então, antes disso, o bebê que está no amamenta, que tipo de leite deveria ingerir? Ou Não, consumir? ou consumir, sim. Eles fazem um leite adaptado, né? Próximo, não deixa de ser de vaca, mas está adaptado muito próximo ao que é o leite materno. Nunca nenhum leite vai conseguir substituir o leite materno, mas ele está próximo disso. De preferência, nós costumamos pedir às mães, quando conseguem socioeconômico, né? Uma situação socioeconômica, quando conseguem, de começar o leite da vaca só depois dos 18 meses. Se não Sim. conseguir, se não conseguir, pronto, tudo bem, a gente está ali, vai dando aquela assistência a partir dos 12 meses, sempre a pedir à mãe para que tenha uma observação cuidada após o consumo do leite, para ver se não vai fazer intolerância nenhuma, mas sempre ali de vigia. Agora, nós Muito, temos alguns erros também que a gente faz no primeiro ano de vida, como a introdução do sal. As mães põem na cabeça que se não puserem sal, o bebê não vai comer, porque não tem gosto. É importante, eu costumo sempre dizer, os bebês só sentem falta, ou os bebês em particular, o ser humano, acho que só sente falta daquilo que um dia experimentou. Portanto, exatamente. se a mãe não puser, não tem por que ele sentir falta. Não Eu é? lembro-me, eu sou do tempo ainda que não viajávamos e não tinha falta nenhuma de viajar. É verdade. É Olha, verdade. agora estou cheio de falta por causa do Covid. Pronto, mas é verdade. Então, em relação ao sal, chamar a atenção às mamães, que apesar de ter gosto e depois dizem que o bebê não vai comer, o bebê não tem maturação renal suficiente do sistema renal, como de outros sistemas, mas não tem
suficiente renal para que haja eliminação deste sal. Isso pode fazer com que fique ali retido e mais tarde pode vir a desencadear doenças hipertensivas. Por isso, tomem cuidado, prestem atenção a isso, porque não é só uma situação de que gosta ou deixa de gostar. Outra coisa é, as mães, normalmente, quando acham que o bebê está a desprezar um alimento, a mãe não volta a oferecer. Da abóbora sem sal, ou vai pôr com sal, ou vai simplesmente tentar dar outros alimentos e afastar a abóbora, né? É importante dizer que o bebezinho é tudo novo para ele, até a colher é nova, o prato é novo, as texturas, o gosto, tudo é novo. Então, nós não devemos, porque o bebê rejeitou 1, 2, 3 vezes, simplesmente não oferecer mais o alimento. É um alimento rico em nutrientes, né? Dizer desde já que as mães devem optar por alimentos mesmo da terra, como a mandioca, a batata doce, a abóbora, a cebola, banana pão, inhame. Portanto, são alimentos que, a princípio, o bebê pode não receber bem. E é normal que isso aconteça. Mas podemos, de várias formas, a Silvia tem muita experiência disso. Não quis a cenoura cozida. O bebê não quis a cenoura cozida. Tudo bem, vamos ralar. Vamos ralar. Exatamente. Inventar outras formas de podermos administrar o mesmo alimento e ele aceitar, não é? Exato. Eu sei porque eu tenho algumas mães que são mágicas nisso. Põem ovo na sopa, alface. Eu pergunto, mas isso é bom? Não, elas também não sabem muito bem, mas é a forma de bebés aceitarem. Olha, temos aqui uma pergunta no rodapé. Tá bem? A Silvia é muito craque nesses alimentos, porque como ela formou-se muito tempo no Brasil, e o Brasil é um dos países que utiliza os produtos naturais para introdução na alimentação dos seus concidadãos. Fazem isso em quase tudo, exploram os produtos da terra. E nós aqui andamos à procura muitas vezes do aipo, do alho francês, etc, etc, etc. E desmonopolizamos um bocado aquilo que é nacional, que é muito mais barato, muito mais natural, porque foi produzido aqui ao lado, não é? E são ricos em nutrientes, tem quase tudo exatamente, exatamente, muito ricos em nutrientes, ricos em fibra, desde que não passemos pelo liquidificador e não usemos a bimbi. Mas temos aqui uma pergunta aqui embaixo no rodapé. Doutora, boa tarde. Será que a inserção constante do ovo na alimentação do bebê faz perder peso? Claro que não. O ovo não faz perder peso, senão, olha, eu confesso, senão eu era assim. Eu tinha um galinheiro em casa, se o ovo perdesse tempo. Olha, Marla, quero te perguntar, tens alguma coisinha mais para deixar aqui antes de eu chamar a minha próxima convidada? Sampaz diz que bimbi é vida. A bimbi é vida, sim, mas não para cozinhar para o bebê. E já falamos e já conversamos um bocadinho sobre isso depois. Gostaríamos que falasse um pouco do BLW. A Mônica, vou pedir a ela, se puder, para abordar um bocadinho sobre isso. Não, sim. Querias deixar alguma recomendação? Sim? Ainda temos muito para falar. Eu queria falar. Pois temos, não temos é muito tempo. Né? Senão vamos ter que sair e entrar. Senão não vamos ter que sair e entrar. Mas vamos lá. Temos 61 pessoas agora. Queres mais 10 minutos? Sim, por favor. Ainda falando dos erros alimentares, sobre o açúcar, a gente também pede que não se ponha doces. Inclusive, eu peço às mães, quando começam legumes, e só depois é que passem para as papas lácteas, que são mais doces. O ser humano, por si só, ele nasce já com as papilas gustativas adaptativas, inatas para o doce. Para. Exato.
Ou seja, num contexto geral, quando nós já temos preferência pelo doce. Então, quanto mais tarde a gente pôr o doce e acostumar a criança a aprender a gostar do não doce, essa criança mais tarde não vai ter tanta necessidade deste paladar doce. Aí a gente consegue controlar melhor, porque ao pôr os doces, o que é que a gente vai conseguir? Que esta criança mais tarde venha desenvolver problemas de obesidade, pode ter diabetes, começa com a formação de cáries, não é? Então, quanto mais tarde a gente oferecer o açúcar, melhor. De preferência depois dos 2 anos e em dias específicos. Não podemos fazer do açúcar as bolachinhas. Nós temos esse hábito todos os dias. Às vezes damos bolachinhas aos bebês, as papas, chocolates e tudo industrializado, né? Que é falamos sobre isso naquela live alargada com a Ingrid. Eu sei que a Ingrid está aí atrás. Ingrid, podes complementar com alguma coisa em relação a isso? Vamos responder aqui a Onjaki. Onjaki mudou de fotografia e ficou quase reconhecível. Quando devemos apresentar o sal e açúcar? O sal depois dos 12 meses e o açúcar depois dos 2 anos. E vamos deixar o açúcar para ocasiões festivas, que não é sempre, em vez de fazer disso um hábito, de preferência. Muito bem. Nós temos Sim. Nós temos aqui mais uma pergunta, também, da Carla Salete. A minha filha só aceita o leite materno e já tem 9 meses. E os alimentos sólidos só aceita se for uma papinha. Vou continuar a ler. Devo me preocupar? Claro, tem que se preocupar sim, porque ela vai encontrar as vitaminas que ela precisa, os nutrientes que ela precisa para o seu desenvolvimento. Neste momento ela vai encontrar agora, principalmente nos alimentos. Já não tanto o leite materno é bom, é ótimo, mas depois de X tempo já não supre as necessidades desta criança. Então é importante criar estratégias para que essa criança coma. Eu peço desculpa, Cristiane, mas vai ter que fazer novamente a pergunta, não conseguimos ajudar, deve ser um erro de correção do próprio telefone onde você estiver a ver essa nossa e vosso programa. Doutora, boa tarde. Em relação aos intestinos de vaca, não deve ser isso, ou então nós não percebemos a pergunta. Marla, alguma coisa mais queiras deixar aqui como recomendação? Pronto, a minha recomendação, eu gostaria de falar mais, não temos tempo, vai entrar agora a Mônica, mas recomendo que as mães olhem mais para os nossos produtos, para os produtos da terra. É interessante que uma boa parte das crianças malnutridas que nós temos no país, que não são poucas, é por déficit alimentar. E muitas delas são filhos de mães zungueiras que vendem hortaliças, que vendem tomate, cenoura, abóbora, couve. Elas têm tudo na bacia para uma boa alimentação. Tem todos os nutrientes ali, mas ela não é capaz de fazer uma boa sopa, porque ela acha que o fungo é que vai alimentar. E depois fazem um fungo com molho de quiabo, só quiabo para ajudar a escorregar, como elas dizem. Então, é termos atenção a isso. Aproveitar agora a quarentena, as mães, para fazerem novas pesquisas de alimentação saudável, principalmente para bebês, substituir o açúcar por frutas. Nós podemos fazer papinhas e usar a fruta para adocicar, e sempre pelo mais natural possível para garantir uma saúde na vida adulta das nossas crianças. Marla, beijinho grande, obrigado pelo teu conteúdo. Saí daqui, ou melhor, sais daqui e eu fico, mas garanto que fico com alguma sapiência mais do que aquilo que quando entrei. Já não vou a tempo de corrigir
de certa forma, a alimentação daqueles dois meninos que me acompanham ao longo desses anos, mas fico com a... Provavelmente quando tiver os teus netos, também já alguma coisa mudou. Aí já não Então, dá. Mas fico com a certeza de que estou mais capacitado de poder assistir aquelas pessoas que me confiam os seus filhotes. Isto tem sido um aprendizado muito grande para mim, espero que tenha sido para vocês também. Sem mais demoras, e hoje eu estou descontrolado em relação ao tempo. Se alguém estiver do outro lado que me ajuda, quanto tempo estamos no ar, porque nós saímos, entramos, e entre pôr fones, etc., estou perdido. Mas, sem sombra de dúvida, Marla, agradecer-te uma vez mais a disponibilidade e o tempo dispensado para ajudares a que a nossa instituição seja uma referência em relação aos cuidados primários de saúde em Luanda. Beijinho grande, Marla, de coração mesmo. Obrigado ao meu back-office. Continuem aí atrás. Marla, vai para trás, vamos precisar de ti. E eu vou chamar já a Mônica. Até já. Obrigado. Anderson, a doutora Marla já está fora, fiquei eu. Se quiseres, pode chamar também por mim, eu respondo. Obrigado por estares connosco, obrigado a todo mundo, obrigado às 65 pessoas que estão connosco. Não vou perder mais tempo, estou mesmo perdido em relação à hora. Desta vez não contorrei, mas vou chamar a Marla, ou melhor, vou chamar a doutora Mônica, que deve estar ansiosa para poder entrar. Espero que não haja nenhum constrangimento em relação a isso, porque estávamos com problemas de internet. Já pedi que a Mônica nos aceite o meu convite. Vamos falar de algumas coisas, como o BLW, sobre as vitaminas, a importância das vitaminas. Vamos ter uma conversa um bocado alargada em relação a algumas coisas que realmente nos preocupam como pais e principalmente como cozinheiros. Porque nós, como cozinheiros, queremos mais é cozinhar o mais saudável para os nossos bebés. Mônica, não vejo a tua aceitação. Aí está. Obrigado, Mônica. Dentro de alguns segundos a Mônica já estará conosco. Temos algumas perguntas por responder. Vou pedir à Mônica, quando entrar, para fazê-lo antes de começar a sua explanação, que é bela, habitual e muito científica. Olá, Mônica. Olá, doutor. Boa tarde. Não sei se ouviste alguma parte, mas eu estava a falar bem de ti. Hein? Olha, hoje baralhei-te as contas, Mônica. Está bem. Mas eu baralhei-te isso tudo, mas não é porque eu detesto. Tu sabes que eu amo a tua família. Eu tenho um apreço muito grande por vocês. Obrigada. E por isso esta conversa, eu sei que sim, Mônica. Mas a armadilha é porque, sabes, Mônica, tu cresceste tanto, que quase não cabes no meu visor. E por isso vamos começar por resolver algumas perguntas. Já se pode dar sumo natural de laranja ao 4º mês? Não, mamãe. Os sumos agora são deixados para o primeiro ano de vida, ou seja, após os 12 meses de idade. Por quê? O ideal sempre é que se dê a fruta e não o sumo da fruta, para se poder preservar as propriedades dos alimentos, inclusive as fibras. E também porque, por exemplo, um sumo de laranja leva 5 laranjas. Para um bebê pode levar 4, 5 laranjas, se forem as pequenas, a serem feitas. E aí nós temos um nível grande de frutose, que apesar de ser o açúcar da fruta, supostamente natural, em grandes quantidades pode ser prejudicial. E temos um nível baixo de fibras, que só se encontra na fruta por inteiro. Portanto, mamãe, já não se aconselha dar sumos no primeiro ano de vida. Olha, eu causei aqui um tumulto nesta live com 65 pessoas neste momento. Pisar alimentos e não passar no liquidificador, é isso mesmo, Marla? Foi isso que eu disse, hein? Com certeza. Alicia. Fibras né, os componentes do alimento. Sempre esmagar e nunca triturar.
porque o liquidificador destrói as fibras e, além das fibras, proteínas e outros constituintes são muito essenciais para a alimentação do nosso bebê. A live será gravada assim no nosso YouTube. Por favor, adira ao nosso YouTube. Manda aquele aviãozinho para os vossos contactos. Vamos aumentar a nossa família. Há muita gente com filhos e aqueles que querem ter também com dúvidas. E onde aqui põe mais uma pergunta. É correto colocar manteiga na papa de fuba de milho para o bebê com mais de 6 meses? Não. Não. Explica lá isso, Mônica, peço desculpa. A única gordura saudável no primeiro ano de vida e mais lá para frente também é o azeite, doutor. E agora já se usa mais o óleo de coco, mas só. Tudo o resto, doutor, é para... Não é aconselhável. Fruta cozinhada, se calhar é isso, a vapor ou é água própria? Pode ser no vapor ou na própria água, sempre com uma quantidade é indiferente. de água. É indiferente. Olha, aqui uma coisa que não precisas... Sim, doutor. Aqui uma coisa que não precisas responder, mas fica para a memória futura recente. Exato. O papel das vitaminas no meio da alimentação, falaremos mais lá profundo. Fique conosco, chame os seus contactos, terão dúvidas. Vamos falar sobre alguns oligoelementos e vitaminas muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Mas, no entanto, como são dezenas e dezenas de perguntas, se calhar vamos selecionar mais algumas que achemos que sejam coincidentes entre várias pessoas para podermos ultrapassar a dúvida das pessoas que estão aqui conosco neste momento. Mônica, são 70. Quando passar de purés para alimentos com grumos? Então, a partir do 6º mês, pode começar a ser o puré. O que é que acontece? Até o 6º mês, quase 7º mês, ainda existe um reflexo, que é o chamado reflexo de Gag. O que é que acontece? O alimento, se não estiver devidamente esmagado, pode ir parar, mas isso também não tem problema nenhum, que os pais depois habituam-se. É necessário que esteja com um cuidador que saiba e perceba o que realmente está a acontecer. É um reflexo quando o alimento não está bem esmagado, ao nível da garganta, quando vai para a garganta, a criança está a deglutir. A tendência é, diferente do engasgo, a tendência é pôr para fora, porque o alimento ainda não foi bem mastigado. Já o engasgo é diferente disso. O reflexo é completamente fisiológico, é normal, mas não se assustem, está bem? O engasgo, ela vai tossir, vai estar com os olhos vermelhos, a mamãe vai conseguir diferenciar por isso. Seria melhor sairmos e voltarmos a entrar antes de estares a conversar comigo, diz Ondiaki. Ondiaki, peço desculpa pelo atrevimento, diga-me quanto tempo falta para nós sairmos de forma intempestiva por causa do tempo que é absolutamente incontrolável por nós por causa do Instagram. Back office, preciso dessa dica. Então, Mônica com problemas de internet, mas espero que isto fique resolvido dentro de alguns segundos. Sim, já te ouvimos, sim. Okay. Então, o que é que tens a dizer, respondendo estas cerca de 7 perguntas, o que é que tens a dizer em relação à alimentação depois dos 2 anos? Pré-escolar. Então, doutor, o pré-escolar é um período crucial na vida da criança e onde se torna necessária a cimentação de hábitos alimentares corretos, doutor. Nessa fase, é normal que a criança apresente um ritmo regular e inferior à regulação latente de crescimento. E o que é que isso acontece? Muitas das mães acorrem à nossa consulta porque dizem: doutora, meu bebê não está a comer, está com inapetência, está com falta de apetite. Mas não. O que acontece só é que houve um crescimento do pico de crescimento, não é? Havendo então um decréscimo também das necessidades nutricionais e por isso essa criança vai comer menos do que o latente, do que comia anteriormente. Isso é perfeitamente normal. Fiquei com uma dúvida, Mônica. Tu achas por eu comer muito, possa ser que esteja a crescer novamente? Faltam 4 minutos para nós sairmos. Nós vamos embora. Sempre jovem, doutor.
Mas Então, continua a crescer, quase com 4 metros. Olha, nós vamos ter mesmo que sair, Mónica. Eu peço desculpa. O back-office diz que faltam 4 minutos. Está bem, Mónica. Dói-me o coração. você Essas não vai. 60 pessoas, é de joelhos que eu peço mesmo desculpas. Está bem? Mas vamos dar mais 20 minutos depois de voltarmos para a Mónica ensinar-nos aquilo que tanto leu ao longo desses dias. Até já. Obrigada, Obrigado, fique conosco. Nós voltamos. Aproveitem para mandar para os vossos contactos e não se esqueçam do nosso Instagram. Mónica já saiu. Até já. Voltamos.